Vamos falar de dois personagens. Judas e Pedrão. Quem ouviu falar de Pedro? E Judas. Judas talvez seja até mais conhecido, né? Infelizmente. Mateus, capítulo 26, versículos 69 a 75. E depois segue no capítulo 27, versículo 1 a 5. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Conhece a musiquinha? Assistiu, hein? Leia a Bíblia e faça a oração para ter um cabeção. Brincadeiras à parte, né, querido? Para você crescer espiritualmente. Leia a Bíblia e faça oração. Todos acharam? Ninguém perdido não? Diz assim: Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus do Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estáis falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E, jurando, ele negou outra vez. Esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Jesus já tinha dito: Você antes que o galo cante 3 vezes vai me negar, hein? Não, eu vou contigo até a morte. Aí, capítulo 27, versículo 1 a 5. Quando amanheceu, e nesse contexto Jesus está preso, tá? Todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa? Isso é problema teu. E depois de tirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Que terrível. Então, como já disse, setembro é o mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Mais especificamente o dia 10 é o dia oficial dessa conscientização. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. No Brasil. Significa que o suicídio mata mais do que AIDS e câncer. É uma coisa lamentável, queridos. E os envolvidos aí nessa organização da conscientização acreditam que quando você conscientiza as pessoas, de cada 10 que iam tentar, 9 desistem da tentativa. Eu acho que uma conscientização bíblica é mais eficaz ainda. Quando nós enfatizamos que o suicida tem morte eterna, vai para o inferno. Agora, interessante a origem dessa conscientização. Como começou isso? Começou em 1994 com um jovem chamado Mike M, de 17 anos. Esse jovem, talentoso, brilhante, comprou um Mustang 68, um carro antigo, e ele restaurou completamente o carro e pintou o carro de amarelo. E ficou uma obra-prima, né? Aquele trabalho de perfeição. E ele ficou muito conhecido na época, só que ele tinha problemas sérios psicológicos e a família ninguém notou, ninguém observou, ou não atentaram, ou fingiram que não estavam vendo. E ele tinha algumas complicações. E, infelizmente, ele se matou dentro desse carro, esse Mustang amarelo com um tiro. Se matou. O slogan dessa campanha, depois desse suicídio, da conscientização da família, o slogan é: falar é a melhor coisa. Falar é a melhor coisa. No dia do velório, foi feita aí uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas.
e dentro daqueles cartõezinhos individuais que foram distribuídos tinha uma frase: se você precisar, peça ajuda. Se você precisar, peça ajuda. Está pensando besteira? Peça ajuda. Está pensando em se matar por conta das dificuldades? Peça ajuda. Está pensando em cometer um pecado? Trair a esposa? Roubar, matar? Peça ajuda, peça socorro. Então essa iniciativa foi estompim aí para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às pessoas que estavam precisando, carecendo. Se você precisar, peça ajuda. E os dois textos que lemos, queridos, falam de duas pessoas, Pedro e Judas. Um pediu ajuda, precisou. O outro não. Pedro, depois do pecado, ele se arrependeu amargamente. E só se arrepende quem volta para Deus. Pediu ajuda àquele que pode ajudar. Judas não pediu ajuda, preferiu se matar. Os primeiros versículos aí de Mateus 26, versículos 66 a 75, diz que depois de Pedro ter negado Jesus, saiu e foi chorar amargamente. Não é isso? Chorou amargamente. E os versículos seguintes, Mateus 27, 1 a 5, diz que depois que Judas vendeu a Jesus, saiu e foi enforcado. Ou seja, Pedro precisou e pediu ajuda, ao passo que Judas precisou e não pediu ajuda. Sofreu calado, sozinho. E muita gente sofre sozinho, né? Não compartilha com ninguém. Não digo que você falar que tua vida está todo mundo, não. Mas se você tiver uma pessoa de confiança, um homem de Deus, um pastor aqui dessa igreja, um coordenador, alguém de confiança, abre o coração. Peça ajuda. Agora, o que esses dois personagens tinham em comum, queridos? O que eles tinham em comum? Os dois foram escolhidos por Jesus. Ou não foram? Os dois foram escolhidos por Jesus como apóstolos. Os dois caminharam com Jesus por cerca de 3 anos. Os dois pregaram a palavra. Os dois curaram os enfermos. Os dois expulsaram demônios. Sabe o que é isso? Você vê uma pessoa totalmente oprimida, endemoniada, com vozes falando através dela, e você botar a mão e repreender em nome de Jesus. E Judas fez isso. Expulsou demônios. Os dois ouviram os melhores sermões que um ser humano possa ouvir. Os sermões de Jesus. E mais, os dois pecaram também contra Jesus. Não só viveram a parte boa, mas a ruim também. Os dois pecaram. Pedro, diz o texto, o negou. Judas o vendeu. Porém, Pedro se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Jesus. E Judas, o que Judas fez? Teve remorso. Não se arrependeu de verdade e preferiu dar cabo da própria vida. Talvez pensando que eu vou resolver um problema. Né? Tem gente que pensa assim: vou me matar, vou me jogar na ponte, como tem acontecido direto. Gente que é motorista de aplicativo e eles continuam lá. Mais um se jogou da ponte, outro se jogou da passarela do Columbandeiro. As pessoas pensam: eu vou me matar que é melhor. Vai acabar meu problema. Não, você vai começar um problema sério na tua vida. É uma eternidade sem Deus, com o diabo e seus demônios. Agora, quais verdades podemos aprender com esses dois personagens? Com Pedro e Judas. O que podemos aprender? Primeiro, títulos eclesiásticos não santifica ninguém. Tem gente que sonha com um título de pastor. Meu sonho é ser pastor. Apóstolo, bispo, evangelista. Tanto Pedro como Judas eram apóstolos. E os dois pecaram. Os dois pecaram. Irmão, santidade vem por meio de oração, jejum, leitura da palavra. E não por meio de ordenação ministerial. Não estou desprezando a ordenação ao cargo, não. Porque tem gente que pensa que quando chegar lá, aí não vai pecar. Não vai ter mais tentação, não. A tentação é ser humano. Tentação sempre vai ter. Não pense que será o contrário. Por exemplo, Ofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli. E eles também eram sacerdotes. Mas a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, apesar de serem sacerdotes.
eram filhos do diabo. Que lamentável, né? Um dos 7 diáconos escolhidos lá em Atos 6, o último da lista, é um homem chamado Nicolau, de Antioquia, um prosélito, mas a história revela que ele fundou uma seita, chamada a seita dos Nicolaitas, que perturbou a igreja nos seus primórdios. Nicolau, Nicolaitas. E há forte argumento para isso. Sendo assim, ninguém fica mais santo só porque é pastor, porque é diácono, porque é bispo, porque é um apóstolo. Ordenar alguém ao diaconato ou ao pastorado não torna essa pessoa mais santa e muito menos mais preparada que aqueles que não foram ordenados. Eu penso que, por exemplo, na nossa igreja de Maricá, tem irmãs que não têm título nenhum, que oram mais do que eu, leem mais a Bíblia do que eu. Eu não preciso de ser título para ser usado por Deus. Então, a santificação deve preceder a ordenação e não o contrário. Até porque é possível ser um apóstolo como Judas e ir para o inferno. Assim como é possível ser um diácono como Nicolau e fundar uma seita. Que Deus nos guarde, nos livre do inferno e de pregar heresias. A segunda verdade, querido, o ser humano é responsável por suas escolhas. É ou não é? É verdade. O ser humano é responsável por suas escolhas. Pedro escolheu negar Cristo, assim como Judas escolheu traí-lo. Nenhum dos dois foram obrigados a fazer o que fizeram. Não foram obrigados. Não foram. Não creio que Judas tinha sido escolhido por Deus para ser o traidor, e muito menos que Pedro tenha sido predestinado para ser aquele que negaria. Foi escolhido para isso. A sua função é ser aquele que vai me trair e você vai para o inferno. Nasceu para isso. Não. Ninguém aqui. Não creio nisso, não. Não creio. Todos aqui podem perseverar em Cristo, continuar com Cristo e ir para o céu. Agora também o outro lado é verdade. Todos aqui podem escolher a porta larga da perdição. A traição tinha que acontecer, mas Judas não foi predestinado para isso. O ato da traição era necessário, mas o traidor agiu livremente. Tanto Pedro como Judas. Até porque Judas não era um robô programado para obedecer. Ou melhor, programado para trair. Não, queridos, não. Ele era um ser humano responsável por seus atos. Assim como eu e você. E os atos que trazem consequências. Muitos de nós sabem muito bem disso. Né? As consequências dos nossos atos estão diante dos nossos olhos. E eu não estou apontando para ninguém, não, porque quando eu aponto para aí, ó, tem 3 aqui apontando para mim. Então, por que Jesus escolheu Judas como um dos apóstolos? Essa é a pergunta. Por que escolheu? Não era porque ele se tornaria um traidor, queridos. Não é porque, no começo, Judas possuía um potencial e uma capacidade para coisas sublimes. Ele não começou como um traidor. Não creio nisso. Ele começou como uma pessoa sincera, uma pessoa íntegra, uma pessoa de Deus. Começou assim. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Isso é um fato. O próprio Judas, tanto é que Judas não era um robô, que ele próprio admitiu sua culpa pessoal, dizendo o quê? Eu traí. Eu pequei, traindo sangue inocente. Então, podemos escolher. Podemos escolher a quem servir, a Deus ou ao diabo. Podemos escolher aonde congregar, aqui, ali ou acolá. Somos livres. Podemos escolher pecar ou não, ler a Bíblia ou não, orar ou não, jejuar ou não. Como eu falo, podemos escolher pecar ou não, é claro que temos uma natureza pecaminosa. Isso não quer dizer que por conta dessa afirmação, vamos ver, já que todos pecaram, então eu vou pecar também, vou cumprir a Bíblia. Não, nesse caminho não. Então somos livres, assim como Judas e Pedro, para fazer nossas escolhas. Mas essas escolhas terão consequências, boas ou más. Nossas escolhas nos levarão para o céu ou para o inferno. Nossas escolhas aqui na terra nos acompanharão por toda a eternidade. Não tem como fugir disso. É claro que para ser salvo, dependemos da graça do Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas precisamos abrir o coração, aceitar o convite do Espírito Santo. Dizer, Senhor, habita em mim,
faz morada em mim, me ajuda na caminhada. A caminhada está difícil, me socorre. Terceira verdade, queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabia dessa verdade? Não é o dinheiro que é ruim, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Quando analisamos a vida de Judas Iscariotes, queridos, algo fica evidente, transparente, como água. Ele amava o dinheiro, ou passou a amar o dinheiro. Pedro, por outro lado, não tinha essa fraqueza. Nós não vemos Pedro, essa característica de Pedro na Bíblia. Quem já leu a Bíblia aí, no Novo Testamento pelo menos, sabe que Pedro não tinha problema com dinheiro. Ao passo que Judas tinha. Não há indício algum na Bíblia de que Pedro fosse ganancioso, ambicioso, não correia. Pedro não tinha esse problema. O problema de Pedro era o quê? A língua. A maldita. Depois de fogo. É comparada a uma faísca na floresta, bota fogo em tudo. Pedro falava demais. Mas Judas de incendiar uma floresta. Falava pouco demais. Você não vê Judas falando na Bíblia, não. Meu Deus. Quietinho. Só observando. Só maquinando. Então, cada ser humano tem uma fraqueza. A tua talvez não seja a minha. Alguns são tentados com a bebida, né? Outros são tentados com o cigarro. Outros ainda são tentados a jogos de azar, caça-níquel. Muitos são tentados com pornografia, orgulho, inveja, fofoca. Estou botando tudo no mesmo barco, tá? Para não dizer que a pornografia é o pior pecado e fofoca não, que é mentira não. É tentado de uma maneira. Muitos são tentados a práticas homossexuais, são tentados a cometer adultério, fornicação. Existem até aqueles que são tentados, eu estou falando de tentação, você não precisa ceder. Né? Porque eu conheço pessoas jovens que são tentados a homossexualidade que não vivem na prática da homossexualidade. A tentação vem e eles resistem dia após dia. Assim como outros são tentados com o sexo oposto, com mulher. Outros com pornografia, convivem com isso e não cedem. Só que a fraqueza de Judas é o dinheiro. Ele era o que? O tesoureiro do grupo apostólico e responsável para administrar toda a entrada, né, e movimentar o dinheiro para os pobres. Essa era a função dele. O mais interessante é que em quase 100% das ocasiões em que Judas é mencionado, ele está envolvido com dinheiro. Com dinheiro. Agora surge uma dúvida. Será que ele já era ganancioso antes de ser escolhido por Cristo? Será que ele já era ganancioso? Ou o fato de ter de lidar com o dinheiro das ofertas corrompeu seu coração? Ou será que Judas foi fiel a Jesus por 2 anos, mas que no último ano, no terceiro ano do ministério de Jesus, é que Judas se corrompeu? Amados, não temos respostas para essas perguntas. Não sabemos exatamente como aconteceu, como que Judas acolheu o pecado em seu coração. Fato é que a danada da cobiça venceu o apóstolo. O amor ao dinheiro falou mais forte no coração de Judas e fez dele, de um apóstolo, um apóstata. Alguém que se desviou e foi para o inferno. É difícil de entender como Judas foi tão longe em seu pecado. Para pensar, queridos. Pare para analisar comigo. Judas conviveu com Jesus. Comeu com Jesus, curou os enfermos e expulsou os demônios em nome de Jesus. Ouviu os melhores sermões que um ser humano pode ouvir. Mesmo assim, vendeu e traiu Jesus. E se não vigiarmos, nós aqui individualmente, o dinheiro também pode nos corromper. Se não vigiarmos, qualquer prática pecaminosa pode nos derrubar, nos colocar no chão e nos levar para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quarta verdade, o diabo é o grande tentador. Ele é um tentador sagaz, ele não desiste. Não desiste. Tem uma mensagem pastoral antiga. O diabo não desistiu de você. Lembra dessa mensagem? Esse dia eu compartilhei com a irmãzinha Dani Borges, que se batizou domingo passado agora. Eu ouço essa mensagem. O diabo não desistiu de você nem de mim. Ele é o grande tentador. É interessante notar que
Satanás, ele atuou tanto na vida de Pedro como na vida de Judas, já que estamos falando desses dois personagens. Atuou, tentou, perturbou, azucrinou, assim como tem azucrinado a tua vida e a minha. Ou não? Ou estou falando uma linguagem da lua? Quem aqui nunca foi tentado? Perguntar quem já caiu na tentação, talvez muitas mãos vão levantar, né? Inclusive a minha. Só que os dois deram brechas para o diabo, não deram? Tanto Pedro como Judas deram brechas para o diabo. Primeiro vamos ver o que o diabo fez com Pedro. Depois que Jesus falou da necessidade de ir a Jerusalém, padecer nas mãos dos principais sacerdotes, ser morto e ressuscitar, lembra? Pedro se aproximou de Jesus e disse o seguinte, lá em Mateus... Não é 1:22 não lembro qual, acho que é 21:22. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O curioso é que, momentos antes, Pedro tinha acabado de confessar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e agora ele usa a mesma boca para tentar Jesus. O diabo usa a boca de Pedro para tentar Jesus. Sabe qual é a resposta de Jesus a Pedro? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Então, queridos, Pedro, o apóstolo, foi usado pelo diabo para tentar desviar Jesus da cruz, de morrer na cruz por nós. Um apóstolo, tentado. Lembra da língua? Foi Pedro, o problema da língua. E sabe o que eu aprendo com isso? Que o melhor dos santos, até mesmo um apóstolo, está propenso a pecar, se não vigiar. A pessoa mais consagrada desse mundo pode ser usada pelo diabo, se não vigiar. Se não tomarmos cuidado, podemos ser instrumentos do diabo, assim como Pedro foi. Instrumentos, é terrível, né? Momentos antes usado por Deus e depois usado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É isso? Ele é o mesmo. O mesmo podemos dizer de Satanás em certo sentido, né? O diabo é o mesmo enganador de ontem, o mesmo destruidor de hoje, e ele é sempre um eterno mentiroso do amanhã. Ele é o pai da mentira. E vai sempre estar soprando no nosso ouvido as suas mentiras. Portanto, precisamos nos revestir do poder de Deus para poder resistir às astutas ciladas do diabo. Ainda em relação a Pedro, tem um episódio interessante que Jesus intercede por ele. Jesus intercede lá em Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O diabo pediu a Jesus permissão para cirandar na vida de Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha que interessante, que texto. O diabo pediu a Jesus para cirandar a vida de Pedro, assim como um agricultor faz com trigo. Irmãos, a frase peneirar ou cirandar como o trigo significa triturar, despedaçar, moer. Ou seja, o diabo falou assim, deixa eu moer aquele cidadão ali. Deixa eu triturar ele. Só abre um pouquinho espaço para que eu faça uma arruaça na vida dele. Não, é só misericórdia de Deus. Faça entender que você é um fracote. Não, meu irmão. Ele não é fracote, não. Maior é Jesus que está conosco. Aleluia. Mas se Jesus abrir um pouquinho, coitado de nós. Verdade. Maior que está em nós. Não somos nós. Maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Verdade. Não brinque com o diabo, não. Era exatamente isso que o diabo queria fazer com Pedro. E quer fazer com cada um de nós. Triturar, moer. Verdade. Mastigar e jogar fora, como diz o ditado. O diabo quer fazer isso com você, com a sua família, com seus netos. Ele quer nos triturar, nos moer, nos despedaçar. Só que o diabo não é um autônomo. Não. Ele não pode agir por conta própria. Se pudesse, já tinha destruído todos nós aqui de uma vez só. Só com um sopro. Isso porque existe um que está acima dele. E que é muito, mas muito, muito, muito mais poderoso
do que ele, que é o Senhor Jesus. Quem está com Jesus está com a maioria. Quem está com Jesus está com os anjos que atendem a ordem de Jesus. Então fique com Jesus, não troca de lado não, hein? Porque o outro lado, o concorrente, é um lado mais fraco. Mas sem Jesus nós somos fracos como ele. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus intercedeu por Pedro. Amém? Jesus intercedeu por Pedro. E Pedro ficou livre das mãos do diabo. Jesus tem intercedido por nós. É por isso que ainda estamos de pé. A Bíblia diz que ele está dentro do Pai e vive a interceder por mim e por você. Ele é um grande intercessor. Glória a Deus. O que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a intercessão do Senhor? Agora vamos ver o que Satanás fez com Judas? Vou só pegar essa parte aqui e vou concluir, senão vai alongar muito. Lá em João 13, versículo 2, é acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Sabe por que o diabo pôs no coração de Judas o desejo de trair Jesus? Porque antes disso, Judas já havia aberto seu coração para a ganância, para o roubo, para a usura. Então, quando ele abriu a brecha, o diabo entrou. O diabo pôs no coração de Judas o desejo de trair Jesus, mas porque o coração dele já estava corrompido. Ele metia a mão na sacolinha das ofertas, sabe o que é isso? Imaginando que a primeira vez que ele pegou um trocadinho na sacolinha da oferta é igual uma pessoa que comete o primeiro assalto. Fica todo com medo, daqui a pouco, né? Costuma, daqui a pouco acha até que é super-homem, acha que é normal. Então, antes disso, Judas já havia aberto o coração para a ganância, para o pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se você, se eu, se nós permitirmos que algum pecado nos domine, outros pecados maiores virão em seguida. Como a ganância entrou no coração de Judas, ele cedeu, daqui a pouco veio a traição. E seguiu ao suicídio. Olha que loucura. Judas começou roubando e terminou traindo. Ele começou com roubo e terminou com suicídio. Uma coisa geralmente leva a outra, igual como eu sempre falo. A pessoa que hoje está afundada no K9, essas drogas novas, começou com cigarrinho. Aí foi para um baseadinho, daqui a pouco para a cocaína, vai embora, filho. Um abismo vai chamando o outro, ó, vai virando bola de neve. Então, é o que eu sempre falo, resista ao primeiro trago e ao primeiro gole. Se você entregar, por exemplo, ao álcool, provavelmente terá problemas graves, seja no casamento, seja na família, de modo geral, no emprego. Se você se entregar à pornografia, provavelmente terá problemas conjugais e até problemas psicológicos, pois a pornografia, segundo alguns estudos, danifica até os neurônios. Danifica neurônios. Se você entregar os jogos de azar, provavelmente gastará até o último centavo numa máquina de caça-níquel, jogo de bicho, telecena, outra dessa da vida. Isso só serve para lesar a pessoa e viciar. Se você se envolver com agiotagem, poderá perder o carro, a casa, a vida, a paz. Olha o que diz Lucas 22, 3 e 4. Então, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitões de como lhe entregaria. Por que Satanás entrou em Judas? Mais uma vez, primeiro ele abriu o coração. Ele abriu a porta, queridos. Né? Ele abriu a porta e deixou o diabo entrar. Interessante que quando Satanás entrou em Judas, essa aplicação é interessante. Judas não revirou os olhos,
Judas não mudou de voz. Judas não saiu quebrando tudo. Quando o diabo entrou em Judas, Judas não saiu pelado pela rua e nem rasgando dinheiro. Ele saiu e foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Simples assim. A verdade é que tem muito pastor, muito missionário, muito apóstolo, muito bispo, que são possuídos por Satanás. Mas não viram olho, não ficam babando, não ficam se virando na lama. Sabe por que eles estão possuídos por Satanás? Porque exploram a fé do povo para arrecadar, não uns trocadinhos como Judas, mas verdadeiras fortunas para viver em mansões e andar de carros blindados. Estão possuídos por Satanás, mas não tem essa manifestação de endemoniado, não. Eu louvo a Deus, né, pela vida do apóstolo Washington, que eu conheço, ou conheci de ouvir falar e agora conheço bem pessoalmente. Da simplicidade dele e de toda a arrecadação está sempre sendo transferido ou revertido em vidas. Na obra daqui, a preocupação é aqui. A minha casa é em último lugar, mas o principal é aqui. Continue orando por esse homem, para que Deus... Olha, se tem alguém que o diabo tem uma sede feroz, é ele. Tem na nossa também, mas na vida dele a sede é maior. Ore e jejue pela vida dele. E por que esses líderes espirituais fazem tudo para arrecadar dinheiro das pessoas? A promessa é cura e prosperidade. Detém tudo que você vai receber 3 vezes mais. E tem a opção de bobinho que cai nessa história. Chave da vitória. Tem aquele ditado que diz que todo dia são 2 pessoas, né? O esperto e o bobo. Os 2 se encontram, o esperto se dá bem. E é o que acontece hoje em dia. Infelizmente usar essa expressão é triste, né? Mas tem muito cidadão travestido de pastor que são lobos enganadores. Jesus. Mais um texto que descreve, eu estou pegando a unção do apóstolo, hein, gente? Assim, de falar assim, muito. Ele quando fala 2 horas e meia, né, gente? Ele fala também assim, muito tempo? Sim. Vocês estão acostumados, né? Já até, hoje vai ter uma vigília 24 horas lá na Polo, né? Vocês vão lá? 24 horas, vai ser só culto, louvor, pregação. Estava hoje com um jovem hoje, de lá. Olha o que diz mais, João 13. Eu vou concluir já, tá? Versículos 25 a 27. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem és? Ou seja, Pedro pergunta para Jesus quem é o traidor. No momento da ceia. Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. Ou seja, queridos, ninguém fica endemoniado ou satanizado como Judas da noite para o dia. Ninguém nasce endemoniado. Isso nasce comum, normal. Isso é um processo que muitas vezes leva anos. Ninguém se torna um traidor de Cristo da noite para o dia. Isso porque, mesmo os piores pecados, os piores, possuem o quê? Um período de desenvolvimento. Judas deve ter começado roubando pequenos valores da sacolinha das ofertas. Como já disse, a primeira metida de mão, ele deve ter ficado com a consciência explodindo. Depois se acostumou. Ele deve ter pensado no início, que loucura! O que eu estou fazendo? Estou roubando dinheiro da oferta aqui do grupo. Que loucura! E depois... Lembra quando Maria Madalena quebrou um vaso de alabastro em cima de Jesus? Esse dinheiro era para ser dado aos pobres, mas o pobre era ele, né? O pobre, então, só faltava olhar para o bolso, ó, o pobre aqui, ó. Porque ele queria o dinheiro. Que Deus nos guarde, queridos. Qual foi o final de Judas? Suicídio. Ele foi livre? Não. Foi livre para se matar? Foi. Preparou tudo. Ele foi a Jesus, comprou uma corda, subiu numa parte alta, talvez num penhasco com a árvore, botou a corda no pescoço, se jogou, se matou. Aí eu falo, precisava terminar assim? Não. Ele podia ter se arrependido? Podia. Podia ter chorado. Podia ter se voltado para Cristo. Ah, tinha que ter um traidor, não vou entrar nesse mérito. Mas
que ele podia ser perdoado, podia. Traiu, mas foi perdoado. Né? A profecia dizia que um ia trair. Mas não queria dizer que aquele cara tinha que se perder, porque Pedro também traiu. Então, queridos, guarde essa palavra. Não entre por esse caminho. Quando o diabo falar no teu ouvido que para você acabou, que não tem mais jeito, que você cometeu o pecado imperdoável, que você é um predestinado para o inferno, que você é uma ovelha negra da família. Quem já foi chamado de ovelha negra aí? 1, 2, 3. Você é a ovelha negra da família. Eu não lembro se era eu ou era meu irmão. Eu só sei que falava na infância que toda família tem ovelha negra. Eu não lembro se era eu ou meu irmão. Você era ovelha negra? Não dê ouvidos a isso, queridos. É a voz do diabo. Talvez usando um familiar. Deus só está usando a pessoa. O diabo está usando a pessoa. Creia que Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer o melhor. Ele quer te libertar, te manter firme na presença dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Jesus não desistiu de você. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.